Guerra entre a CBF e o Santos por causa de Neymar. Também João Pedro ainda sonha com convocação para a seleção brasileira. E por fim, Filipe Luís é o novo treinador do Mônaco. Tudo isso e muito mais você encontra somente aqui no Nação FC. Então verifica aí se você já está inscrito no canal, se não, se inscreve, vem fazer parte da Nação, deixa o seu gostei, se você puder vamos hypar esse vídeo, comenta bastante e não esquece de ativar as notificações. Afinal de contas, nós temos vídeos literalmente todos os dias para você, somente com o melhor do mundo do futebol. Dito tudo isso, vamos direto para as notícias. Começando então esse vídeo, o Mônaco apresentou oficialmente Filipe Luís, o ex-técnico do Flamengo, como novo treinador do clube. A chegada do brasileiro foi tratada como uma aposta moderna e ambiciosa da diretoria francesa. Isso porque Filipe Luís é visto como um treinador jovem, estudioso e com ideias muito alinhadas ao futebol europeu atual. Na apresentação, ele destacou que está realizando um sonho ao voltar para a Europa, agora em uma nova função. E claro, a experiência que ele teve como jogador pesa muito. Filipe atuou durante anos em altíssimo nível no futebol europeu, principalmente no Atlético de Madrid, enfrentando os maiores clubes do mundo e trabalhando com técnicos extremamente respeitados. Agora, ele chega ao Mônaco tentando construir sua própria história como treinador. E o desafio não será pequeno. O Mônaco quer voltar a brigar diretamente pelos títulos franceses e também fazer campanhas fortes em torneios europeus. Nos últimos anos, o clube revelou diversos talentos, mas sofreu com instabilidade técnica e mudanças frequentes no comando. Por isso, a diretoria buscava alguém com ideias novas e capacidade de desenvolver jogadores jovens, e esse perfil combina muito com Filipe Luís. No Flamengo, ele mostrou coragem para apostar em um futebol ofensivo, pressão alta e intensidade durante os 90 minutos. Além disso, muita gente destaca a forma como ele conversa sobre futebol. Filipe é conhecido por estudar bastante tática, analisar adversários e buscar referências nos principais técnicos do mundo. Ou seja, o Mônaco aposta não apenas em um nome famoso, mas em um treinador com visão moderna de jogo. A chegada de Filipe Luís repercutiu bastante tanto na Europa quanto no Brasil. Muitos jornalistas franceses destacaram a personalidade forte e o currículo vencedor do brasileiro como jogador. Já no Brasil, torcedores ficaram divididos. Tem gente dizendo que ele deu um passo enorme na carreira e que está pronto para esse desafio internacional. Outros acreditam que ele ainda poderia permanecer mais tempo no futebol brasileiro antes de assumir um clube europeu. Mas uma coisa é certa, a expectativa é enorme, porque não é comum ver treinadores brasileiros jovens recebendo oportunidades em clubes importantes da Europa. E aí, torcedores, você acha que Filipe Luís vai fazer sucesso no Mônaco? Será que ele pode se tornar um dos grandes treinadores brasileiros da Europa nos próximos anos? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. E aí, meus amigos, beleza? Vamos falar mais um pouco sobre o caso Neymar. Afinal, um climão está acontecendo entre a CBF, o técnico Carlo Ancelotti e o Santos, o clube de Neymar. A cúpula da seleção brasileira está muito brava e acredita que o Santos escondeu a verdade sobre a lesão de Neymar. Ancelotti só convocou o camisa 10 porque confiou cegamente na palavra do clube paulista. E agora o craque está na corda bamba e pode ser cortado da Copa do Mundo a qualquer momento se não passar nos testes no próximo dia. Bom, segundo fontes lá em Teresópolis, a CBF se sente enganada e eles juram que o departamento médico do Santos maquiou o problema na panturrilha do jogador, vendendo a ideia de um simples edema de 2 milímetros, quando na verdade era uma lesão de grau 2. Carlo Ancelotti bancou o craque na lista do Mundial, peitou as críticas e agora descobre que convocou um jogador lesionado. Então o clima azedou de vez e a comissão técnica já deu até um ultimato. Neymar passará por uma reavaliação rigorosa e se o corpo dele não responder à altura, ele será cortado da Copa do Mundo. Por mais que algumas informações indicam que a CBF vai esperar até um dia antes da Copa, que é o limite da FIA para fazer trocas nas seleções, para tomar a decisão sobre Neymar. Mas o Santos não engoliu essa humilhação aí calado e partiu para o contra-ataque. O Peixe soltou uma nota oficial pesadíssima dizendo que não mentiram. O clube garante que absolutamente todos os exames com laudos e imagens originais foram enviados para a CBF no dia 18, um dia antes da convocação de Ancelotti. Ou seja, o Santos está dizendo que a CBF sabia de tudo e convocou o Neymar porque quis.
Além disso, a diretoria santista deu aquela alfinetada genial, lembrando que os fisioterapeutas que cuidam do Neymar no Santos são os mesmos que prestam serviço para a própria CBF há 10 anos, botando ainda mais lenha nessa fogueira aí entre Santos e CBF. E enquanto os cartolas brigam ali, o cronômetro não para. A previsão do médico da CBF de 2 a 3 semanas de molho tira o craque dos amistosos contra o Panamá e Egito e também da estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho. E agora a bomba está na mão ali de Carlo Ancelotti, que terá que decidir se Neymar fica ou não na Copa. Até me conte a sua opinião, o que você acha? Acha que Ancelotti deve cortar logo o Neymar, chamar o jogador 100% curado? Ou vale a pena esperar até o último segundo para ter o craque do Santos? Conversa com a gente aí nos comentários. E aí, torcedores, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Nação FC. Vamos falar a respeito de João Pedro. Como vocês já sabem, o atacante do Chelsea ficou fora da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Mas ao invés de descansar, viajar ou então simplesmente aceitar a decisão, ele tomou uma atitude que chamou a atenção nos bastidores. João Pedro está treinando todos os dias, fazendo fisioterapia particular e mantendo o físico no mais alto nível, porque acredita que ainda pode surgir uma chance de disputar a Copa. E olha, no futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o atacante reduziu as férias após o fim da temporada europeia e segue focado totalmente na preparação física. Isso mostra duas coisas. Primeiro, o quanto ele queria estar nessa Copa. E segundo, o tamanho da ambição dele na carreira. Muitos jogadores, depois de uma frustração dessas, poderiam simplesmente se desligar do futebol por algumas semanas. Mas João Pedro fez o contrário. Ele decidiu continuar trabalhando em silêncio, treinando, se cuidando, esperando uma possível oportunidade. E existe um motivo para isso. Pelas regras da FIFA, as seleções ainda podem fazer mudanças da lista em caso de lesão grave antes da estreia no torneio. Ou seja, se algum atacante do Brasil tiver problema físico, João Pedro pode voltar ao radar da seleção. E o curioso é que o nome dele está muito forte durante o ciclo de Ancelotti. Ele participou de convocações recentes e vinha sendo observado de perto pela comissão técnica. Mas o mais impressionante nessa história talvez nem seja a parte técnica, é a mentalidade. Porque João Pedro publicou uma mensagem depois da convocação, dizendo que frustrações fazem parte do futebol e que continuaria torcendo pela seleção. E isso mostra maturidade. Ao invés de criar polêmica ou indireta, ele escolheu continuar trabalhando. E no futebol europeu isso é muito valorizado, principalmente em clubes gigantes como o Chelsea, onde disciplina e maturidade fazem muita diferença. Tem um outro detalhe importante. Mesmo fora da Copa, João Pedro continua valorizado no mercado europeu. Nos últimos dias surgiram informações ligando o atacante ao Barcelona, que estaria procurando um camisa 9 para o futuro. Inclusive, nós soltamos um vídeo aí a respeito disso, corre lá para dar uma olhadinha. Bom, diante de tudo isso, nós queremos saber a sua opinião. João Pedro merecia estar na lista da seleção brasileira para a Copa? E se houver uma mudança de última hora, você chamaria ele? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários.